No meio daquela noite de tanta dor, o jovem João Carlos, de apenas 19 anos, sentia o corpo queimar como se 1000 agulhas o perfurassem sem piedade. A mialgia que já o atormentava há semanas, tinha piorado de tal forma que nem conseguia mais se levantar da cama. Os médicos, depois de exames e mais exames, apenas balançavam a cabeça. É uma inflamação muscular severa, pode ser autoimune, vai precisar de remédios fortes por meses, talvez anos. Mas João Carlos, filho de irmãos fiéis da congregação cristã, sabia que acima de qualquer diagnóstico humano estava o poder do Senhor. Sua mãe, Irmã Maria, não saiu do quarto, orando em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover até as paredes daquela casa simples. Senhor, tu que saraste os enfermos na Galileia, que secaste as lágrimas da viúva de Naim, olha para o meu filho. Ele é teu, foi batizado em teu nome, não o deixes assim. O irmão que presidia a congregação local, ao saber da situação, não hesitou. Na mesma noite, mesmo já sendo tarde, reuniu alguns irmãos na casa da família para uma oração especial. Não eram muitos, apenas 5 ou 6, mas a presença do Espírito Santo encheu aquele lugar de uma paz que só quem já sentiu sabe descrever. O irmão presidente colocou as mãos sobre a cabeça de João Carlos, e com voz firme, mas cheia de emoção, disse: Irmãos, vamos clamar ao Senhor não como quem pede, mas como quem já recebeu. A palavra diz que pela sua ferida fomos sarados. Não é uma promessa, é um fato consumado. E então todos de joelhos começaram a orar em uníssono, não com palavras bonitas, mas com gemidos do Espírito, como o apóstolo Paulo falava. João Carlos, mesmo com dor, sentia algo diferente acontecendo dentro de si. Não era alívio ainda, mas uma certeza de que não estava sozinho. No dia seguinte, ao amanhecer, a mãe entrou no quarto com um copo de água e a Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Enquanto lia, João Carlos tentou se mover e, para sua surpresa, conseguiu sentar na cama sem aquele lancinante ardor nos músculos. Mãe, a dor diminuiu, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Ela, sem dizer palavra, ajoelhou-se ali mesmo e agradeceu. Glória a Deus. Tu ouviste, Senhor, tu ouviste o clamor do teu servo. Mas o que ninguém esperava é que naquela mesma manhã, João Carlos conseguiria se levantar, andar até a cozinha e, tremendo não de dor, mas de emoção, abraçar o pai, que chegava do trabalho. Pai, eu estou bom. O Senhor me curou, disse, e o homem, severo em aparência, não conseguiu segurar as lágrimas. Mas a prova maior viria nos dias seguintes. O médico, ao reexaminá-lo, ficou atônito. Isso não faz sentido. Os marcadores inflamatórios caíram para níveis normais em menos de 48 horas. É como se a doença simplesmente desaparecesse. João Carlos, humilde, apenas respondeu: Doutor, foi Deus. Os irmãos oraram por mim, e ele me curou. O profissional, embora não fosse crente, não teve como negar. Seja o que for que vocês fizeram, continuem fazendo. Isso não é medicina, é milagre. E era mesmo. Porque João Carlos não só ficou livre da mialgia, como voltou a trabalhar, a ajudar os pais, a participar dos cultos com o testemunho vivo de que o Senhor ainda opera hoje como nos dias dos apóstolos. E como esquecer o culto de ação de graças que foi feito naquela pequena congregação? O irmão que presidia, ao contar o caso diante de todos, não conseguia terminar a frase sem que alguém dissesse amém, ou glória a Deus. Uma irmã idosa que há anos lutava com dores nas juntas, levantou-se e disse: Irmãos, se Deus curou João Carlos, ele pode me curar também. E ali mesmo, no meio da reunião, os irmãos oraram por ela e no domingo seguinte, ela veio saltitando, literalmente saltitando, até a porta da igreja, louvando ao Senhor por ter sentido alívio imediato. Não é só o corpo que ele cura, testemunhou João Carlos depois, é a alma também. Antes dessa prova, eu era um jovem frio, e a igreja por obrigação. Mas agora eu sei que ele é real, que ele me ouve, que cada palavra da Bíblia é verdade. E as provas não pararam por aí. Alguns meses depois, um primo de João Carlos, que morava em outra cidade e nunca tinha ido à igreja, ficou sabendo do milagre e, desconfiado, resolveu visitar a congregação. Se Deus curou ele, quero ver se isso é verdade, disse. Chegou no culto com o coração duro, mas ao ouvir os hinos, ao ver a simplicidade e a fé daqueles irmãos, algo dentro dele se quebrou. Na hora da oração final, ele chorou como uma criança e ao sair, disse ao João Carlos: Eu também quero servir a esse Deus. Hoje esse primo é um irmão batizado, firme na fé, e sempre que testemunha, conta, se não fosse a cura do João, eu ainda estaria perdido. Mas Deus usou isso para me trazer para ele.
E assim o milagre de João Carlos não foi só um alívio para seu corpo, mas uma semente plantada que frutificou em muitas vidas. Sua mãe, que já era uma mulher de oração, agora passava horas intercedendo por outros enfermos da congregação. Seu pai, antes quieto nos cultos, passou a dar testemunhos breves, mas cheios de convicção: Deus não mudou. Se ele fez por meu filho, pode fazer por vocês também. Até os jovens da igreja, que às vezes se distraíam, começaram a prestar mais atenção, porque viam em João Carlos um exemplo vivo de que servir a Deus não é teoria, é experiência, é poder, é transformação. E quando alguém pergunta: como você sabe que foi Deus que te curou? João Carlos responde com a mesma simplicidade de sempre: porque eu senti. Porque os médicos não tinham explicação. Porque a dor sumiu no momento em que os irmãos oraram. E acima de tudo, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curou os leprosos, os cegos, os paralíticos, por que não ia curar um jovem com mialgia? E então, com os olhos brilhando, ele acrescenta: mas o maior milagre não foi a cura do meu corpo. Foi a certeza de que não importa o que venha pela frente, eu não estou sozinho. Porque ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso, irmãos, é uma promessa que não falha. E assim, a história de João Carlos se tornou mais um capítulo na longa lista de milagres que o Senhor tem operado no meio do seu povo. Não com alarde, não com propagandas, mas no silêncio da fé, na humildade daqueles que creem que para Deus não há coisa impossível. E enquanto houver irmãos que oram, que jejuam, que confiam no poder do nome de Jesus, os testemunhos como esse continuarão a se multiplicar, para a glória do seu santo nome. Porque a congregação cristã não prega um Deus distante, mas um Deus que desce, que toca, que transforma. E isso, irmãos, é a maior prova de que ele vive e reina para sempre. Amém. A vida de João Carlos depois daquele dia não voltou a ser a mesma, e não era só pela ausência das dores que antes o torturavam como se fossem garras invisíveis rasgando seus músculos. Era algo mais profundo, uma mudança que só quem já sentiu o toque de Deus entende. Ele passou a frequentar as reuniões com um zelo diferente, não mais como o jovem que ia por obrigação ou por costume, mas como alguém que tinha provado do poder do Senhor e agora não conseguia mais ficar quieto. Nas reuniões de oração, suas palavras saíam do coração, sem enfeites, sem teologia complicada, mas com uma convicção que fazia até os mais velhos abaixarem a cabeça e murmurar: glória a Deus. Certa noite, depois de um culto de doutrina, um irmão mais idoso, o irmão Antônio, que já tinha visto muitas coisas na vida cristã, aproximou-se dele e disse com voz firme, mas cheia de emoção: filho, você sabe que Deus não te curou só por você, não é? Ele te curou para que você seja uma luz. Tem gente aí fora que está no mesmo desespero que você estava, e eles precisam ouvir que ainda há milagres. Eles precisam ver que Deus não mudou. João Carlos ouviu aquelas palavras e sentiu um peso santo no peito. Não era orgulho, não era vaidade, era responsabilidade. Ele entendia que a cura não era um prêmio, mas uma missão. E foi assim que, com o tempo, ele começou a compartilhar seu testemunho não só dentro da congregação, mas também com aqueles que ainda não conheciam o caminho. Num sábado à tarde, enquanto distribuía folhetos na porta de um mercado, um homem parou diante dele, com o rosto marcado pelo cansaço e pelas preocupações. Moço, você acha mesmo que Deus ainda faz essas coisas que estão escritas aí? Perguntou, apontando para o folheto que falava sobre a cura divina. João Carlos não hesitou. Olhou nos olhos daquele homem e disse: irmão, eu não só acho, como eu sei. Porque há pouco tempo eu não conseguia nem levantar os braços de dor. Os médicos disseram que era crônico, que eu ia ter que conviver com isso. Mas os irmãos oraram por mim, e no mesmo instante, a dor foi embora. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. O homem ficou em silêncio, como se pesasse aquelas palavras. Depois, com a voz embargada, perguntou: e se eu também precisar de um milagre? João Carlos sorriu e respondeu: então venha conosco. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está no meio deles. E onde ele está, não há doença que resista. E assim, aos poucos, o testemunho de João Carlos foi se espalhando como um fogo suave, que não faz barulho, mas que aquece e ilumina. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, era a verdade nua e crua de quem tinha experimentado o sobrenatural. Em uma reunião de jovens, uma moça chamada Ana, que sofria de enxaquecas há anos, aproximou-se dele depois do culto e disse: João Carlos, eu ouvi seu testemunho e fiquei pensando: será que Deus também pode me curar? Ele não prometeu nada, porque sabia que a fé não é mágica, é confiança. Mas orou com ela ali mesmo, no canto da sala, com as mãos postas e o coração cheio de esperança. Na semana seguinte, Ana voltou radiante.
irmão, faz 3 dias que não sinto nenhuma dor. 3 dias. E João Carlos, com os olhos cheios d'água, só conseguiu dizer: isso é o Senhor, irmã. Isso é só Ele. Mas nem tudo eram sorrisos e vitórias fáceis. Houve momentos em que a fé de João Carlos foi provada de novo, como quando um primo querido, que não era da congregação, ficou gravemente doente. Ele orou, jejuou, chorou diante de Deus pedindo misericórdia. E quando o primo faleceu, muitas pessoas disseram: onde está o seu Deus agora? Mas João Carlos, mesmo com o coração partido, respondeu com a mesma firmeza: Ele está onde sempre esteve, no trono. E um dia, quando eu não entender mais nada, vou olhar para trás e ver que mesmo na dor, Ele estava me sustentando. Porque a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a certeza de que mesmo quando não vemos, Ele está agindo. E foi nessa caminhada que João Carlos aprendeu algo que só quem serve a Deus de verdade entende: os milagres não são só a cura do corpo. São as noites em que, mesmo sem dormir, a paz invade o coração. É o irmão que chega sem avisar com uma palavra exata que você precisava ouvir. É a conta que não fecha, mas de repente o dinheiro aparece de um jeito que só pode ser providência. É a criança que, depois de anos de oração, finalmente nasce saudável. É o marido que volta para casa arrependido depois de anos longe do caminho. Isso tudo é milagre. E João Carlos via esses sinais todos os dias na congregação, não em holofotes, não em palcos, mas no cotidiano daqueles que confiam no Senhor. Numa manhã de domingo, enquanto esperava o culto começar, ele observava os irmãos chegando. A irmã Maria, que tinha sido curada de um problema nas costas, o irmão Pedro, que superou o vício do álcool depois de anos de luta, a jovem Laura, que encontrou força para perdoar quem lhe fez mal. E João Carlos pensou: isso aqui não é uma igreja. É um hospital de almas. Um lugar onde Deus opera sem agendamento, sem fila, sem distinção. E seu coração se encheu de gratidão, porque ele fazia parte daquele corpo. Não como um herói, não como alguém especial, mas como mais um que tinha sido tocado pela mão do Pai. E assim os anos foram passando, e o testemunho de João Carlos continuou a ecoar, não porque ele buscasse fama, mas porque a luz não pode ser escondida debaixo de um alqueire. Ele casou-se com uma irmã da congregação, a Lúcia, que também tinha suas próprias histórias de fé. E juntos eles criaram seus filhos, ensinando-lhes desde cedo que Deus não é uma ideia, mas uma realidade viva. Nas noites de família, eles contavam como o Senhor os tinha livrado, provido, curado, não como lendas, mas como fatos. E as crianças cresceram vendo que a oração não era um ritual, mas uma conversa com aquele que ouve e responde. Até que um dia, já mais velho, João Carlos foi convidado a dar seu testemunho numa reunião de irmãos de outras congregações. Ele subiu ao púlpito com a Bíblia na mão, olhou para aquela multidão de rostos conhecidos e desconhecidos, e começou a falar não com eloquência, mas com a autoridade de quem tinha vivido cada palavra. Irmãos, eu não estou aqui para contar uma história bonita. Estou aqui para dizer que Deus é real, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma. Não porque eu li num livro, mas porque eu senti na pele. Há anos, eu era um jovem cheio de dores, sem esperança. Hoje estou aqui de pé, não por mérito meu, mas pela graça dele. E se ele fez isso por mim, que não era ninguém, imagine o que ele pode fazer por você. E quando ele terminou, não houve aplausos, não houve gritos. Houve silêncio. Um silêncio cheio de reflexão, de corações sendo tocados. Depois, muitos se aproximaram, alguns com lágrimas nos olhos, outros com dúvidas, outros com dores que só Deus poderia curar. E João Carlos orou com cada um, não como um homem que tinha todas as respostas, mas como um servo que sabia onde encontrar aquele que tem. Anos mais tarde, quando João Carlos já estava com os cabelos brancos e as mãos um pouco trêmulas, ele foi visitado por um jovem que tinha ouvido seu testemunho quando era criança. O rapaz, agora um homem, disse: Irmão João Carlos, eu me lembro de quando o Senhor contou como Deus tirou suas dores. Na época eu não entendi direito, mas aquela história ficou na minha cabeça. E hoje, depois de tanto errar, de tanto sofrer, eu voltei para o Senhor. Porque se ele fez isso pelo Senhor, ele pode fazer por mim também. E João Carlos, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou aquele jovem e disse: Isso, meu filho, isso é o Evangelho. Não é teoria. É vida. É poder. É Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, a história de João Carlos não terminou como um caso isolado, mas como uma semente que foi plantada e frutificou. Porque na congregação cristã, os milagres não são contados para engrandecer homens, mas para glorificar a Deus. E enquanto houver irmãos que creiam, que orem, que confiem no nome de Jesus, as curas vão continuar, os corações vão ser transformados, e o nome do Senhor será exaltado. Porque Ele é fiel. Porque Ele cumpre o que promete.
e porque no meio do seu povo ele nunca deixa de agir. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos os que leem esta história, não como um mero relato, mas como um convite para crer. Porque se Deus fez por João Carlos, Ele pode fazer por você. Basta confiar, basta entregar, basta crer que para aquele que disse, eu sou o que sou, não há impossíveis. Amém. O jovem que voltou para o Senhor não era qualquer pessoa. Seu nome era Mateus, e ele tinha apenas 25 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de lutas. Desde os 15 anos, ele sofria de uma dor constante nos músculos, uma mialgia que os médicos não conseguiam explicar. Exames, remédios, fisioterapias, nada aliviava. A dor era tão forte que em alguns dias ele mal conseguia levantar da cama. Os médicos falavam em fibromialgia, em estresse crônico, em doenças autoimunes, mas nenhuma resposta definitiva. E Mateus, sem esperança, tinha se afastado da igreja, procurando alívio em coisas que só pioravam seu sofrimento. Mas naquela tarde, ao ouvir novamente o testemunho de João Carlos, algo dentro dele se quebrou. Não foi só a memória da história que o marcou na infância, mas a maneira como aquele irmão idoso falava de Deus, não como uma ideia distante, mas como um pai que ouve, que vê e que age. Mateus chorou no abraço de João Carlos e pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não vinha de remédios, mas de uma certeza, Deus ainda estava ali. Naquela mesma noite Mateus foi à reunião na congregação. Não entrou como um visitante curioso, mas como um filho que volta para casa. Os irmãos o receberam com alegria, sem perguntas constrangedoras, sem julgamentos. Só amor. E quando o irmão que presidia a reunião anunciou o hino Jesus é o bom pastor, Mateus sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Não era só a letra, não era só a melodia. Era a presença de Deus ali, tangível, como se o Senhor estivesse dizendo, filho, você está no lugar certo. Depois do culto, os irmãos se aproximaram para orar por ele. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas uma súplica simples e cheia de fé. Senhor Jesus, o Senhor conhece a dor deste irmão. O Senhor sabe o que ele tem passado. Tocai nele, curai-o, restaurai sua saúde, para que o teu nome seja glorificado. E Mateus, de joelhos com as mãos trêmulas, só conseguia repetir, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Nos dias seguintes, Mateus continuou frequentando as reuniões. Não foi uma cura instantânea, pelo menos não como ele imaginava. As dores ainda vinham, mas agora ele tinha algo que não tinha antes, esperança. E aos poucos começou a notar mudanças. Primeiro foi a intensidade da dor diminuindo. Depois, os dias em que acordava sem aquele peso nos músculos foram ficando mais frequentes. Até que cerca de 3 semanas depois, ele percebeu que havia passado uma semana inteira sem sentir nada. Foi num domingo depois da Santa Ceia que Mateus sentiu algo diferente. Uma leveza no corpo, uma força que não vinha dele mesmo. Ele se ajoelhou no banco, sozinho, e começou a agradecer a Deus em voz baixa. Não gritou, não chamou atenção, só chorou de gratidão. Porque ele sabia, aquilo era um milagre. Não era o fim de um processo médico, não era um alívio temporário. Era Deus, respondendo à fé de um povo que ora, que jejua, que confia. Na semana seguinte, Mateus deu seu testemunho na reunião. Falou com simplicidade, sem exaltação própria, só contando o que Deus havia feito. Irmãos, eu vim aqui com dor, mas hoje venho com alegria. Não porque eu merecia, não porque eu era forte, mas porque Deus é misericordioso. Ele ouviu as orações de vocês, ele viu minhas lágrimas, e ele me curou. Não foi medicina, não foi sorte, foi Jesus. E os irmãos, comovidos, glorificaram a Deus juntos, porque ali estava a prova de que o Senhor ainda opera milagres no meio do seu povo. Mas a história de Mateus não terminou aí, porque o milagre verdadeiro não é só a cura do corpo, é a transformação da vida. Ele que antes vivia amargurado, agora sorria com facilidade. Ele que antes se isolava, agora procurava os irmãos para encorajá-los. Ele que antes duvidava, agora orava com uma fé que contagiava. E assim como João Carlos tinha sido usado para abençoá-lo, Mateus também começou a ser uma bênção para outros. Certa vez, uma irmã da congregação chamada Ana procurou Mateus depois da reunião. Ela sofria de enxaquecas há anos, dores que a deixavam acamada por dias. Irmão Mateus, eu ouvi seu testemunho e pensei, se Deus curou você, por que não pode curar a mim? Mateus não deu respostas prontas, não prometeu cura imediata. Só disse, vamos orar juntos, irmã. Deus sabe o que é melhor. Mas uma coisa eu sei, ele ouve quem clama a ele com fé. E ali mesmo, no corredor da igreja, eles se ajoelharam e clamaram ao Senhor. Não foi naquele momento que Ana foi curada. Mas ela persistiu. Continuou orando, continuou frequentando as reuniões, continuou confiando em Deus.
Até que meses depois, numa manhã comum, ela acordou e percebeu que a dor não tinha vindo. Passou o dia esperando o pior, mas nada. E depois outra semana. E outra. Até que num domingo foi ela quem deu o testemunho: Deus me curou. Não foi do jeito que eu imaginava, não foi na hora que eu queria, mas foi no tempo dele. E hoje eu estou aqui para dizer: Ele é fiel. Ele cumpre o que promete. E assim como uma corrente, os milagres continuavam. Não porque os irmãos eram especiais, não porque tinham alguma fórmula secreta, mas porque Deus honra a fé do seu povo. Não são curas barulhentas, não são espetáculos, são respostas quietas, profundas que mudam vidas para sempre. João Carlos, agora com os cabelos ainda mais brancos, olhava para tudo aquilo com os olhos brilhando. Ele via Mateus, Ana, e tantos outros que tinham sido tocados por Deus, e seu coração transbordava de gratidão. Senhor, ele orava em silêncio: quando eu era jovem o Senhor me curou. Agora, na velhice, o Senhor me dá o privilégio de ver a tua obra continuando. Não sou nada, Senhor, mas tu és tudo. Usa a minha vida enquanto eu estiver aqui, para que mais almas conheçam o teu poder. E Deus ouvia, porque na congregação cristã, os milagres não são coisas do passado. São realidades do presente. São provas de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E enquanto houver irmãos que orem com fé, que busquem a Deus de todo o coração, que confiem nas suas promessas, os milagres vão continuar. Não para engrandecer homens, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Que esta história não seja apenas lida, mas vivida. Porque se Deus fez por João Carlos, se Deus fez por Mateus, se Deus fez por Ana, Ele pode fazer por você. Basta crer. Basta entregar. Basta confiar que, para aquele que ressuscitou dos mortos, nada é impossível. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes daqueles que confiam nele. E que em cada dor, em cada luta, em cada noite de choro, possamos lembrar: Deus está perto. Ele ouve. Ele age. Só precisamos permanecer nele. Amém.